Bom, estamos mais uma vez aqui para falar sobre empreendedorismo e dessa vez vamos falar sobre um assunto de extrema importância no mundo dos negócios, as vendas. Empresa que não vende, quebra. E por esse motivo eu vim falar um pouco sobre esse assunto que é muito polêmico, né? Há uns anos atrás era um tanto discriminado se a pessoa não conseguia um emprego em algumas ocasiões. Ah, tentei empreender nisso, tentei trabalhar com isso, nada deu certo. Ah, acho que eu vou virar vendedor. E hoje, com tantos gatilhos mentais, com tanta informação, os vendedores que conseguem se destacar, eles fazem muito dinheiro no mercado. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. Vou trazer também exemplos que é da minha área, sou barbeiro, né, tenho barbearia, para assimilar um pouquinho aí para vocês de casa, para conseguirem colocar em prática algumas técnicas e processos de vendas. As vendas, ela tem por si 3 pilares fundamentais, né? O vendedor, ele tem que ter ambição. Ambição é muito diferente de ganância. Né? Então, para o vendedor ele conseguir vender um produto ou serviço, ele tem que ter a perspicácia e sagacidade que ele vai vender aquele produto ou serviço. Então, antes de mais nada, ele tem que acreditar no que ele está vendendo. Um segundo ponto muito importante a ser levado em consideração são as técnicas. Foi-se o tempo que aquela falácia de que venda é dom existia. Venda não é dom. Não é porque a pessoa tem facilidade de se comunicar e tal que ela está à frente de alguém na hora de vender. Venda é nada mais do que técnicas. Venda é uma habilidade na qual a pessoa consegue se especializar e aumentar isso nela. Então, vendas não é uma característica, e sim uma habilidade a ser desenvolvida pela pessoa. E um terceiro pilar que é fundamental na área das vendas também são a gestão das emoções. Muitas pessoas tendem a deixar as vendas, saem desse modelo de negócio, por quê? Porque não conseguem ouvir o não. Então, o vendedor, ele tem que ter muito forte dentro dele a resiliência de entender que o não vai existir sim, e talvez na maioria das vezes eu ouvi não, mas a venda existe. Tem um processo muito forte de vendas que se a pessoa conseguir usar a favor dela, mesmo ouvindo não, a pessoa consegue vencer. E agora eu vou falar um pouco sobre esse processo de vendas que serve para vender desde uma balinha a uma casa, tá? É um processo dentre inúmeros que existem, mas esse processo, puxando vários outros pilares junto com ele, a pessoa consegue sim conduzir uma venda, né? Ser assertivo num processo de vendas. O primeiro passo fundamental para você conseguir vender um produto ou serviço, tanto físico quanto no digital, é a conexão. Então, o vendedor, ele tem que se conectar com o cliente final dele. Como assim se conectar, André? É desde um contato visual, cumprimentar a pessoa, sorriso no rosto, ser o primeiro a se apresentar pelo nome, perguntar o nome do seu cliente, repetir o nome desse cliente até umas 3 ou 4 vezes durante a sua tentativa de venda. Por quê? Porque o primeiro que o nome da pessoa é a coisa que a gente mais gosta de ouvir, é o nosso nome. Então, se você consegue usar esses gatilhos para você se conectar com essa pessoa, fica muito mais fácil você ir para os próximos passos a seguir. Qual que é o segundo passo fundamental? Sondagem. Né? O que é sondagem? É você descobrir qual é a dor real do seu cliente. Não tem como eu gerar valor, tentar oferecer ou ofertar algo para o meu cliente se eu não sei qual é a principal dor dele. Então, se eu me conectar com o meu cliente e eu mostrar para ele que tem uma dor, entra o terceiro ponto, gerar valor para esse cliente, mostrar uma solução para a dor que ele tem. Né? Essa é a arte de empreender, você agitar a dor do cliente e vender uma solução. Então, se eu me conectei, se eu conseguir sondar, descobrir a dor desse cliente e eu gerei valor, aí sim a gente entra no quarto ponto, que é a quebra de objeções. Né? Por quê? Eu posso ficar falando aqui hoje durante horas sobre objeções e ainda assim não vai chegar ao fim. Por quê? Porque sempre o cliente ele vai chegar com uma objeção diferente. E por isso entra a grande importância do vendedor usar o serviço ou produto no qual ele está ofertando. Por quê? Porque ele vai ter muito mais expertise, vai ser muito mais assertivo em quebrar as objeções desse cliente, certo? Então, passado esses 4 pontos, chegamos no último ponto da venda, que é o fechamento. Se a gente conseguir fazer esses 4 pontos com excelência, o fechamento vai ser um pilar de extrema facilidade, porque a pessoa já está conectada contigo, já sabe qual é a dor dela, você já tem a solução para essa dor e você já quebrou todas as objeções que essa pessoa tinha. Agora entra um ponto crucial na área das vendas. O vendedor ele tem que ser um tanto agressivo. Como assim agressivo? Vou dar um exemplo que a gente usa na barbearia, por exemplo. Vamos supor que eu estou tentando vender um shampoo para um cliente. Passei por todos esses 4 pontos, na hora do fechamento, o que eu faço? Cheguei até o caixa, coloco o shampoo na mão do cliente ou em cima do balcão, dou meia volta e falo, olha, esse aqui é o shampoo que eu te falei lá atrás, que você está precisando e tal, tá tanto, e é isso aí.
A pessoa, o ser humano, ele é treinado, foi feito para economizar energia. E falar não gasta energia, é constrangedor. Por quê? O cara vai pensar, já fui tão bem atendido, já me mostrou que eu preciso desse shampoo, já sei a durabilidade, que vai dar certo, quanto tempo dura, ou seja, quando eu gero valor, acaba que fica barato, né? Então, se eu conseguir fazer tudo isso, fica muito mais fácil para um fechamento de vendas. Então, se a pessoa se atentar a esses 3 pilares principais, de correr atrás de técnica, saber ouvir ou não e seguir o passo a passo das vendas, com certeza vai ter um processo de vendas muito mais assertivo aí no seu negócio, tanto produto físico ou digital, serviço ou produto. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje e na nossa próxima edição do quadro Bora Empreender, vamos trazer muito mais novidade para você ser muito mais eficaz no seu negócio na área de empreender.